Está entrando no ar, Debate Super Jovem. Ótimo dia para você, começando mais um Debate Super Jovem. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2013. Ótima manhã para você. Começando mais um debate para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O tema de hoje é: os evangélicos estão sendo intolerantes com a homossexualidade, parte 2, tá, gente? Parte 2. Sim ou não? Entra lá na nossa enquete, vota, tá bom? Vota na enquete lá, tá? A enquete tá no ar no site, lá no final do lado esquerdo, tá bom? Vota na enquete, é muito importante sua participação. Participa pelo Facebook da rádio, Facebook da rádio Super Jovem Rio, espaço FM. Aliás, Super Jovem FM, espaço Rio. Participa lá com a gente lá no Facebook. Benção pura, tá bom? Agradecer a todos que têm participado aí dos nossos debates, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Então, os evangélicos estão sendo intolerantes com a homossexualidade? Sim ou não? É o tema do nosso debate de hoje, que está aberta a sua participação. 3137-5704, 3137-5704, vote na enquete e seja abençoado. Participe no Debate Super Jovem. Telefone 3137-5704, 3137-5704. Participe também pelo Facebook, facebook.com/Rádio Super Jovem. Você está ouvindo Debate Super Jovem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Começando o debate de hoje, muito bem, estamos hoje com o nosso irmão Tiago, que está aqui conosco. A paz do Senhor, Tiago. A paz do Senhor, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo novamente. Amém. Estamos aqui mais um dia para debater sobre esse assunto muito importante, amém? Seja bem-vindo. Amém. Amém. Nosso irmão também, Diácono Samuel, né, está Olá. Conosco. A paz do Senhor, varão. A paz do Senhor, amado Rodrigo, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Vamos ficar ligadinho aí do outro lado aí da web aí. E hoje a gente tem muito a conversar aqui. Amém, bênção pura, tá bom? Então, estamos aí com o nosso irmão Samuel também conosco, que vai estar debatendo conosco hoje. E o tema é esse que eu já falei: os evangélicos estão sendo intolerantes com a homossexualidade, parte 2, sim ou não? E aí, Thiago? Na realidade, nós estamos vendo que isso daí mais um golpe político, né? Mais um atributo de interesse, um jogo de interesses em cima da questão política. Até mesmo porque ninguém queria esse cargo. Ninguém estava afim, no dito popular, desse cargo. E agora que se empossou um pastor no cargo, aí isso já implica outras questões e tudo mais. Porque com todos os problemas que a igreja pós-moderna tem passado hoje, ainda assim ela é a igreja de Cristo e ela luta em favor da liberdade, em favor das coisas corretas, coerentes, né? E sabemos que há uma podridão dentro e fora da política e as pessoas querem as coisas erradas. É aquela questão da inversão de valores, né? Então, deixar bem claro, essa questão é uma questão política. É uma questão totalmente política, né? Justamente porque se o pastor Marcos Feliciano, ele empossar a presidência dos direitos humanos, isso vai repercutir em uma disciplina, né? E o que acontece é que não só os parlamentares homossexuais que estão lutando contra isso, né? Mas também os outros, as pessoas que entram nessa questão política, social, são envolvidas por esse sistema, elas não querem ser disciplinadas, elas não aceitam a disciplina,
né? Então o interessante é que há uma resistência contra isso, porque lutamos em favor das coisas coerentes, das coisas da razão, da certeza, da lógica, né? E hoje existe uma liberação de uma baderna, de um movimento anarquista, né? É isso que eles querem fazer. Essa questão de revolução, de conflito, de guerra. Reparem que nenhuma das partes religiosas, nem a Igreja Católica, nem a Igreja Evangélica, tem afrontado os homossexuais, afrontado as religiões espíritas, indo na sua porta, fazendo proclamações sobre conversão, chegando num centro de macumba de um pai de santo, dizendo para ele: olha, você tem que se converter, se converta ao evangelho, senão você vai ao inferno. Ninguém tem feito isso, né? Até mesmo porque não cabe, isso não é ético, não foi assim que Jesus ensinou, né? Mas eles, como eles não têm regra, não aprenderam de uma paternidade espiritual, né, com Deus, essa relação de respeito mútuo, eles não sabem o que significa isso. Porque se eles soubessem, eles realmente estariam aplicando, né? Eles estariam aplicando, com certeza eles estariam aplicando essa questão. Como o senador Magno Malta disse, então vamos criar uma lei para defender o nordestino. Porque existe um estereótipo em cima do nordestino, chamam ele de cabeção, de Paraíba, né? O Pará, o Ceará, vem cá. Então, né, fazendo uma distinção, né, das pessoas, né? Eu acho que tem que haver esse discernimento. Eu acho que até a terça-feira que vem, como eles estão botando aqui nas matérias da internet, eles estão botando na matéria da internet, dizendo que vai ser decidido se o pastor Marco Feliciano ele vai ou não assumir, né, a presidência dos direitos humanos. Agora, podemos observar aqui no site do pastor Marco Feliciano que ele fez uma publicação, uma notícia sobre o Dia da Consciência Negra, né? É impossível, isso é incoerente, né? Até mesmo porque nós temos os dados aqui de Reinaldo Azevedo, um colunista, né, um jornalista, dizendo que em nenhum momento ele criticou os homossexuais e os negros. Ele falou sobre os africanos descenderem de um ancestral amaldiçoado por Noé, né? Ele falou de uma questão religiosa, né? Ele falou numa questão histórica, até mesmo porque os parlamentares não participaram das passagens de Jesus, eles não andaram nos caminhos, eles não conhecem isso. Eles não viveram naquela época, eles nasceram agora, como eu, como você que está ouvindo. Então eles não sabem o que gerou, né, a questão da idolatria, de adorar aos espíritos, uma prática de necromancia, consulta aos mortos, esse receber entidades, fazendo essa alusão às divindades, às formas divinas teofânicas de Deus que aparecia para o povo. Então vamos colocar uma coisa aqui, uma relevância. O povo, ele pegou um contexto isolado e não analisou nem o texto na totalidade para saber o que o pastor estava falando. Eles justamente quiseram implementar a visão deles, o que eles acham, o que eles querem. Eles querem, na realidade, como foi dito na primeira parte do debate, uma redoma de vidro, direitos exclusivos. Isso é inconstitucional. Senão vamos começar a dar direitos exclusivos também pro hétero.
Pô, vamos começar a dar direitos exclusivos também pro rapaz que é obeso, pra menina que é obesa, pro deficiente. E não é assim. Eles não podem ser beneficiados pela opção que eles tiveram. Porque pediram, a primeira coisa que eles revogaram foi tirar o sufixo ismo, de homossexualismo, de doença. Então, se eles não são doentes, eles são pessoas normais e eles têm que ter tratamento normais. Isso é uma pouca vergonha, é uma palhaçada. Pessoas que não têm o que fazer estão congestionando o sistema jurídico. Não, o que na verdade não tem nada a ver, né? O ismo não tem nada a ver, né? Pelo que a gente estava vendo, eu e o nosso irmão diácono Samuel essa semana, estava vendo uma comentarista falar, né, Samuel, a respeito disso, na casa do nosso amado irmão Renato, que esse ismo aí não tem nada a ver, né, varão? É verdade, uma jornalista, né? É. E um trabalho muito sério que ela tá fazendo aí, pela web aí também. E nós entendemos algo de muito importante. É como ela bem disse, né? Quando a gente usa esse sufismo da palavra para socialismo, quando usa para diversas coisas, diversos sistemas, a etimologia da palavra, ela não só abrange a parte da doença. Então ninguém pode questionar a nossa razão, a nossa consciência e querer deturpar aquilo que a gente fala na intenção da nossa razão. Olha só, na verdade, não sei vocês, mas eu acho que por trás disso daí tem uma certa influência, de tirar o foco de algumas coisas, entendeu? Eu acho que tem uma certa influência de tirar o foco sobre algumas coisas. Eu também concordo. Por quê? Porque sabemos que com essa comissão aí, eles conseguiam muito dinheiro, né? Você conseguia muito dinheiro para esse tipo de grupo, né? Esse tipo de exclusividade para esse tipo de grupo. E eles perderam essa força, esse dinheiro que eles tinham, né? Ou vocês não concordam? Isso de fato foi o que eu falei, é uma questão política, né? Observamos aqui que o PSOL é um partido de esquerda, onde o deputado Jean Willis, né? Ele tem defendido a visão dele, não é todo um partido, não podemos condenar o PSOL por isso, porque tem muita gente que tem feito trabalho bacana, né? O próprio pessoal do PSOL ali, né, tem feito um trabalho bem profundo, né, um trabalho, né, bacana de defender os ideais do povo, né? O próprio professor Freixo entrou nessa disputa, nessa campanha, né? E tem muita gente boa também no PT e nos partidos PSC. Tem cada partido, independente dessa visão putrificada que nós temos, podre do sistema político. É a minoria, não, Thiago? É a minoria, mas essa minoria está espalhada em diversos partidos, né? Pessoas com seus ideais e interesses, mas também que defendem uma coletividade. Agora, o interessante aqui é apoiar essa questão, até reforçar o que você falou, que há um interesse, há com certeza um interesse, uma questão política e uma questão, né, de valores. Hoje nós enfrentamos a corrupção na política, a corrupção na educação, na segurança, a corrupção na saúde. Agora, a corrupção nos direitos constitucionais que foram escritas, de uma vez foram decretados, os quais não podem ser revogados, já estão ali impressos. Isso daí é uma pouca vergonha. Isso daí já podemos dizer que, desculpe a expressão, é uma brincadeira, uma sacanagem. Eles querem realmente direitos exclusivos e para poder começarem a fazer arruaças, badernas, onde eles vão começar a se relacionar sexualmente na rua, como é errado também,
deixe frisar aqui, o atentado violento ao pudor, casais héteros também que se relacionam na rua. Eu não estou defendendo aqui nenhuma das partes, eu estou dizendo aqui o que tem que ser dito. Eles são pessoas que não respeitam, estão mostrando, gente, olha, estão mostrando na internet, eles deram uma pedrada, ativistas gays, deram uma pedrada na cabeça de um rapaz católico, onde estava fazendo o reforço da moralidade da família, defendendo os direitos da família. Uma apresentação, né? É, uma apresentação. E depois observamos eles lá na frente da igreja do pastor Marcos, cuspiram no carro do pastor, sacudiram o carro do pastor junto da sua família, com a sua família dentro do carro, isso podendo ocasionar traumas, forçando ele a desistir. Isso foi gravado até pelo a pessoa que entregou a matéria, o João Willis, fazendo uma rebelião. Olha, nós precisamos nos unir e fazer com que ele desista. O interessante é mostrar que de todas as formas eles querem fazer com que o pastor Marcos desista dessa presidência, tá? É reforçar isso, deixar isso bem claro, que eles querem fazer com que o pastor Marcos desista dessa presidência. Eu acho isso arruaça. Eu acho que é uma arruaça. Com certeza. Então, vamos fazer o seguinte. Porque se a gente fosse hoje, Thiago, vamos lá, se a gente fosse hoje, nós evangélicos, fôssemos hoje, para a frente da passeata gay, né? E fizesse a arruaça que eles fizeram, sabe como é que seríamos taxados, né? É, com certeza, de monstros, como eles falaram que nós somos monstros, homofóbicos, que o evangelho eles, na realidade, não vou nem citar, porque por ética e, né, em respeito às pessoas que estão ouvindo. Agora, vamos fazer o seguinte, tira o pastor Marcos da presidência da Câmara dos Direitos Humanos, que é um pastor. Porque o problema não é só essa questão política, é a questão também porque ele é um pastor. Tá? Vamos deixar bem claro aqui, que se fosse um espírita, fosse um maçom, fosse um satanista, poderia ser. Eu não vou citar nem nome de pessoas satanistas que estão na presidência, envolvidos no comitê da presidência. Eu não vou nem citar. Mas eu vou dizer uma coisa aqui. Bota então o Jair Bolsonaro. Sabe por que eles não vão botar? Porque o homem, não estou em defesa, mais uma vez vou frisar, não estou em defesa de ninguém aqui, nem do Jair Bolsonaro. O deputado Jair Bolsonaro, nada mais, nada menos que ele não tem papa na língua, ele não refreia o que ele pensa. Ele pensou, ele fala. E ele defende a família. Mas por quê? Porque ele é um homem que foi, né, envolvido no sistema militar, um homem que trabalhou honestamente e que teve uma disciplina. O problema é que a maior parte dessas pessoas, não estou generalizando, que existem pessoas existem homossexuais, existem indivíduos homossexuais que têm essa sua vontade, essa opção para a sua sexualidade oposta, ele gosta do mesmo sexo, né? Ele é uma pessoa coerente, que não se mete, que acha também que isso daí é baderna, que isso está errado. Mas você pode observar que a maioria está envolvida num anarquismo. Rebeldes. A ponto de falar reprisando o que aquele parlamentar disse na mesa uma vez, que se puder ele pega até Não, ele não é parlamentar não. Vamos lá reiterar, ele é reverendo da igreja dos homossexuais. Ah, né? Ah, então, pra você ver que não tem uma... Olha, eu nem sabia disso, Ele né? é reverendo da igreja dos homossexuais. Ah, então nós sabemos, né? Pastor não, ele não é pastor, Ele não é pastor, aqui, nem não. aqui, nem no Ele inferno. é pastor, não. Nem no inferno. Porque se ele fosse pastor, ele não pegava a Bíblia e não tem um fazia o que ele título. fez
Hoje em dia tem médico que exerce profissão de médico e não é médico, pô. Que burla um CRM, né? Pra mim não. Pra Bíblia. Ei, Samuel, o que você acha daquela ação dele lá na comissão, lá, daquilo tudo daquela palhaçada toda que ele cometeu? Aquilo ali é o temperamento dele e mostrando o caráter dele agressivo. E diante de todos, ele que extrapolou, foi intolerante. Mas se fosse conosco, se fosse nós, evangélicos, que fizéssemos isso, qual seria a repercussão A gente disso? dizer que iríamos meter as mãos em armas, a gente ia dizer que a gente teria que nascer de novo, aceitar Cristo de novo, porque verdadeiramente... Não, tô falando assim, na mídia, qual seria a repercussão na mídia? Eu penso na mídia que os evangélicos dariam uma brecha pra bagunçar todas as igrejas evangélicas. Não sairia na Globo no dia seguinte? Não sairia na Globo, no SBT, nós não seríamos taxados na Rede TV, nas redes de TV de canal aberto de São Paulo também. De ser... E no mundo inteiro ia sair... Nós não seríamos taxados de homofóbicos, de homofóbicos, extremistas, fanáticos, então pessoas eles são cristãofóbicos, então. Que não amam, Exatamente, isso daí a gente tá vendo mesmo e é aquilo eles que a estão gente... com uma fobia a cristãos muito grande. Exatamente, é aquilo que eles querem, não só tapar a boca do cristão em si, mas quer pôr uma mordaça, como todos nós muitas vezes falamos aqui, que é pôr uma mordaça na sociedade em geral. De aqueles que não são cristãos, eles também não vão poder questionar. Eu tenho a minha posição firme. A nossa fé, o nosso amparo, a Bíblia Sagrada é o nosso guia. Nós, acima de todas as coisas, nós não podemos amar o ser humano mais do que Deus. Isso não quer dizer que a gente não ama o ser humano, não ama o próximo. E graças a Deus, o cristianismo está aí 2000 anos na Terra. Depois que Jesus ele veio ao mundo, ele mudou até a forma da parte social do ser humano interagir um com o outro. Porque Jesus foi uma alavanca que levantou no meio da sociedade ali nos judeus e no meio de todos os cristãos há esses 2000 anos, Thiago. Jesus ele tem colocado o que na mente das pessoas? Fazer o bem, amar ao próximo. Antes de Jesus Cristo existia sim as agências sociais, existia sim as ações sociais, mas não com tanta veemência, né, Thiago? Não com tanto peso. Então o cristianismo não é homofóbico, o cristianismo se importa. Nós temos obras missionárias, nós temos centros de recuperação, temos as missões urbanas aí nos centros de recuperação, recuperando viciados em cracks, cheios de homossexuais que chegam lá viciados em cracks e a gente cuida. E nós vemos que tem muito homossexual reabilitado dentro das igrejas. Reintegra-se eles fazem parte da fé, se reintegra no ramo profissional, se reintegra na sociedade. Casados passam a ter filho. Isso é pelo poder da fé. E o cristianismo leva não só nessas doações, não só em investir no ser humano em geral dessa forma de recuperar a vida, mas o cristianismo, a doutrina dele não ficou só no papel. O amar é isso, o amar é essas coisas. Mas o mesmo Deus que ama, que disse pela boca do seu filho, disse ali Jesus, o Deus presente, Jesus ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele que o Pai me enviar, de maneira nenhuma lançarei fora. Então Jesus ele dá essas palavras de amor. Jesus ele não faz acepção de pessoa. Por isso que Jesus disse, depois que ele ressuscitou, ele disse, deu uma ordem imperativa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, sem olhar se a cara é mais bonita, se a face é mais feia, se é preto, se é branco, ou se é homossexual ou não. A questão são provas, são fatos. Nós cuidamos de homossexuais, nós cuidamos de prostitutas, nós cuidamos de viciados em crack, nós cuidamos de alcoólatras. E vocês sabem muito bem que as redes sociais evangélicas, quando mete a mão nessas coisas, veio os grandes resultados, a ponto de o próprio governo municipal e federal reconhece
essas instituições são instituições legais e eles reconhecem e agradecem pelo fato das obras sociais que os pastores fazem, resgatando e restaurando essas vidas. Só que nós, como os amigos, nós temos que dar o alerta que o inferno existe, nós temos que dar o alerta que Deus detesta essa ação que eles estão cometendo. Então não é que nós somos homofóbicos, ou não é que o apóstolo Paulo naquela época era homofóbico. Naquela época tinha um grupo que eu considero pior do que muitos grupos de homossexuais hoje, porque os ativistas de hoje, eles têm os seus pontos de erro, os ativistas de hoje, ele tem os seus pontos de exagero, só que quando a gente pega Romanos 1, ali no capítulo 1 de Romanos, o que a gente entende? Rodrigo, a gente entende que ali em Romanos 1 diz que eles eram inimigos da sociedade, aqueles homossexuais, aqueles ativistas homossexuais. E Paulo chega a dizer que Deus entregou eles a própria sorte do sentimento mau, um sentimento devasso, que vai fazer eles mesmos receber a justa sentença. Ou seja, o apóstolo de Jesus Cristo está dizendo que essa é a justa sentença que Deus quer dar, a sentença de condenação pela abominação do pecado. Então, Rodrigo, antes de eu passar o microfone, eu quero dizer que amigo é aquele que avisa, e inteligente e sábio é aquele que ouve o bom conselho. Só que eu quero dar um alerta também aqui para a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, que o foco, embora seja o pastor Marcos Feliciano, eu já disse aqui no ar, em outro debate passado, que ele tem que perseverar, suportar as dores, porque as dores presentes ali, a leve e momentânea tribulação, não se há de comparar com a glória que na igreja há de ser revelada. E o que eu quero dizer? Agradeço a Deus pela bancada evangélica em Brasília, agradeço a Deus pela grande quantidade de ministros, de parlamentares ali em Brasília, que a maioria são pastores evangélicos. Eu quero dizer que se a gente vigorar, a gente se submeter e respeitar e quebrar a nossa fé e respeitar a isso virar lei, a isso entrar, essa lei vigorar, e como todos nós sabemos sobre pôr a mordaça, entenda que até a Bíblia vai mudar, Rodrigo e Tiago. Porque o capítulo 1 de Romanos não vai poder mais ser pregado, não vai poder mais ser impresso. Todos os livros que batem em cima da homossexualidade como um erro, todos os livros cristãos não vai poder mais ser editado, porque vai ser contra a lei. E não só a Bíblia, a Constituição também vai ser ferida, porque vai ter que mudar. Vai ter que mudar a Constituição. E aí vai o texto de Levíticos 18, 22, que Deus diz que é abominável, que ele não tem tolerância, que ele repugna, que ele detesta. Romanos capítulo 1. Então, em cima disso tudo, querer tirar o Marcos hoje é querer tirar os outros parlamentares amanhã. Se essa lei vigorar, todos os parlamentares evangélicos vai sair. Aí isso aqui vai se tornar a terra do anticristo. A verdade é a seguinte, a PL 122 é a lei do privilégio. Né? É a lei do privilégio. Não, Que eles vão ter todo o privilégio, entendeu? Se for assim, eu quero um privilégio pra mim, porque eu sou gordo, que eu tô ficando gordo, eu quero um privilégio. Se me chamarem de gordo, eu posso botar na cadeia 5 anos. Entendeu? É verdade. Então, se for assim, se for chamar assim, assim não dá, né? Aí vai ficar difícil, aí vai ficar privilegiado, todo mundo vai ser privilegiado. Aí vai ficar complicado. Não, e sem contar, o Thiago vai falar aqui, mas eu vou apoio cultural. Eu vou apoio cultural porque meu horário já estourou. Eu vou apoio cultural, daqui a pouquinho o Thiago vai continuar, vai falar. E depois do apoio cultural também eu queria falar, porque eles também não querem só o apoio para poder aprovar a PL 122. Eles querem o apoio para aprovar o aborto, para aprovar a maconha, a pedofilia, entendeu? Então quer dizer, vai virar uma bagunça, né? O apoio cultural, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso um pouquinho mais, tá bom? Daqui a pouquinho voltamos com o Debate Super Jovem. Você está ouvindo Debate Super Jovem. Ligue e participe no Debate Super Jovem. Telefone
3137-5704. 3137-5704. Participe também pelo Facebook, facebook.com/Rádio Super Jovem. Daqui a pouco, mais músicas pra você. A rede Super Jovem não para de crescer. Somos a primeira rádio da região com o maior número de acessos no radios.com, o maior site de rádios do Brasil. Venha você também fazer parte desta equipe de sucesso. Ligue agora mesmo e coloque seu produto, sua marca e anuncie aqui na Super Jovem. 3137-5704, 3137-5704 e peça agora mesmo uma visita. Rede Super Jovem, a rádio que mais cresce na região. Chegou a sua oportunidade de gravar um CD. É isso mesmo, o seu sonho vai ser realizado. A DS Produções, em parceria com a rede Super Jovem, está promovendo um festival de música onde o vencedor terá a sua produção musical totalmente realizada. As inscrições já estão abertas no nosso site. Acesse www.festival-encanta.webnode.com ou na Rua Samoa, número 60, Vila da Penha. Maiores informações, ligue 7693-6542 ou 3137-5704. Jardim Escola Formiguinha Zizi. Educação infantil a partir de R$ 89,00. Ensino fundamental a partir de R$ 119,00. Não cobramos taxa de matrícula. E mais, desconto para irmãos a partir da segunda mensalidade. Aluno matriculado até dezembro ganha agenda escolar. Jardim Escola Formiguinha Zizi. Aproveite também o nosso cheque desconto. Ligue agora mesmo. 3137-0214. 3137-0214 ou faça-nos uma visita. Rua Antiga, número 186, Cordovil. Jardim Escola Formiguinha Zizi. Ministério Herdeiros do Trono. Jesus, o sol da manhã. Uma viagem nas asas da adoração, com o Ministério de Louvor Herdeiros do Trono. Confie em Deus, confie somente em Deus. Ele não vai te abandonar. Contatos e convites 021 3836 3424 ou 8599 2830 e 9802-5820. E-mail hdtrono@gmail.com. Ministério de Louvor Herdeiros do Trono. Passar pelo deserto, Ele me ajuda. Você não pode perder a nova programação Super Jovem, de segunda a sexta-feira, de 9 às 11 da manhã, programa Manhã Super Jovem, de 11 ao meio-dia, programa Debate Super Jovem, segunda, quartas e sextas, ao vivo, terças e quintas, reapresentação de debates. De meio-dia às 13 horas, você tem momento de oração e palavra. De 13 horas às 15 horas, você fica com o programa Tarde Super Jovem. De 15 horas às 17 horas, você fica com o programa Ligação Sucesso. De 17 horas às 18 horas, você fica com o programa Sem Limites, com Jeffter Figueiredo. De 18 horas às 19 horas, você fica com o programa As 10 Mais Pedidas do Dia. Das 19 às 20 horas, você fica com a Voz do Brasil. De 20 horas a 21 horas, programa Show da Noite. De 21 horas às 22 horas, Momentos de Paz e Vida. Terças e quintas, de 22 horas às 23h30, programa Orando pela Família, com o Rodrigo Pereira e locutor Jefferson. De meia-noite às 7 da manhã, você fica com Madrugada Super Jovem. Essa é a nossa nova programação.
O novo site da Rede Super Jovem está no ar. Acesse www.redesuperjovem.fm1.com.br. Você pode ouvir de qualquer lugar do mundo a nossa programação. Acesse www.redesuperjovem.fm1.com.br. E tem mais! Você encontra a melhor rádio gospel da internet também no Facebook. Acesse facebook.com/Rádio Super Jovem. É a Super Jovem conectada com você. Você está ouvindo Debate Super Jovem. Ligue e participe no Debate Super Jovem. Telefone 3137-5704. 3137-5704. Participe também pelo Facebook. facebook.com/Rádio Super Jovem. Muito bem, estamos voltando com o debate Super Jovem. O tema de hoje é: os evangélicos estão sendo intolerantes com a homossexualidade? Parte 2. Esse debate é a continuação do outro debate que nós tivemos com o mesmo tema, tá bom? Sim ou não? Entra lá, vota na enquete, tá bom? A enquete está no site do lado esquerdo, no final do site do lado esquerdo. Você vota na enquete e com certeza participa da nossa programação aqui na Super Jovem. Liga pra cá também, participa. 3137-5704, 3137-5704. Você participa do nosso debate. Com certeza será bênção. Vota lá na enquete. Os evangélicos estão sendo intolerantes com a homossexualidade? Sim ou não? Parte 2, tá bom? Esse debate, tá bom, gente? Olha, como eu estava falando antes de a gente ir pro apoio cultural, essa lei PL 122, ela fere a Constituição. E o que a Constituição nos diz sobre essa união, ô Tiago? Rodrigo, interessante que a Constituição ela tem a sua base. E até mesmo porque tudo é implementado, né? Tudo é implementado dentro de um alicerce bíblico, né? Repara, é engraçado, né? Isso não é por acaso, não é história da gente, não é uma coisa que nós estamos inventando. A lei, os modelos de política, de tudo é uma cópia descrita da própria Bíblia, né? Isso é fato, né? Não tem como se contestar isso. E até mesmo essa questão, a Constituição, ela é embasada, a nossa Constituição é embasada numa ideia francesa, né? Na ideia da França e tudo mais, e deu seguimento. E a França, como a Europa, constituída através de um modelo romano, e aí por diante até chegarmos lá em Deus, no início da criação. Eu não vou falar de criação agora não, vamos falar dessa questão. Rodrigo, o casamento não é um dom da natureza, mas é uma construção social, entendeu? Há direitos que a sociedade ouve por bem restringir a determinados grupos. Ninguém pode se candidatar à presidência da República ou ao Senado antes dos 35 anos. Né? Um exemplo. Não se pode continuar também ministro do Supremo depois dos 70. Imagine um velho. Né? O que ele vai fazer? Não tem condições, ele já não tem mais aquela disponibilidade física, aquele raciocínio rápido, né? Como um jovem. E a maioria entende, por meio dos seus representantes, que o casamento e a família são constituídos por homem e mulher. Eu quero deixar algo bem escrito aqui. Se o Marco Feliciano, né, ele é homofóbico, só porque se opõe ao casamento gay ou aquela lei famigerada anti-homofobia, né, enraizada de absurdos, então nós não vamos ter mais direito a discordar de uma pessoa. Rasga a Constituição, rasga o artigo 5º, joga tudo no lixo. Joga tudo no lixo. Entendeu, Samuel? É isso mesmo, com certeza. Joga tudo no lixo. E cria uma constituição homossexual. Uma constituição absurda.
E põe um novo presidente homossexual, né, Thiago? Um novo presidente homossexual, libera a maconha, igual eles estão querendo. E quebra a tradição da família, né? Que é a família que constitui a sociedade, é a tradição do casamento, a boa família. Aí cria-se um terceiro grupo, cria-se uma nova família cheia de homossexuais, e aí fica o presidente homossexual, os parlamentares todos homossexuais, e aí o país vira aquele país que sodomista, né? Sodomista e todos... Não, e acaba, aí extingue a raça humana, porque não vai se procriar mais. E aí acaba a moral da sociedade. É igual aquela propaganda do Memorial. Já viu o Homem Grávido? Né? Aquela a propaganda da saúde. Né? Que tem um cara gordinho, de bigode e tal. Aí aparece ele grávido e... Você já viu o Homem Grávido? Isso é uma palhaçada. É uma porcaria. É verdade. Isso é uma porcaria, é um absurdo. Sabe por quê? E agora eu vou chegar a um ponto. Vamos liberar então a maconha. Você sabe o que é a maconha? O dano que a maconha causa? Ela faz todas as suas células cerebrais morrerem. Vamos criar uma população de gente inerte, de zumbis. Verdade. De pessoas com intelecto medíocre. Porque não conseguem avançar devido ao uso da droga. Pessoas drogadigmas. Influenciadas pela droga. Não, peraí, tem mais, Rodrigo. E a pedofilia? Não, é isso aí, eu vou entrar nesse negócio agora. Ei, pais, mães, cristãos, não cristãs. Deixa eu te falar uma coisa. Tava eu e o Samuel vendo um vídeo essa semana. Eles falando claramente: as crianças estão se descobrindo. Deixa as crianças se descobrir. Fala sério. Canalhas, lobos. Criança de 6 anos vai se descobrir como, meu querido? E aí? Pilantras, lobos, pilantras. Tem que ter lei contra pilantra. Imagine como vai ficar a cadeia, Samuel. Terrível. E eu vou dizer, você falou bem aí, a cadeia, eu vou te dizer, não vou te dizer que de todo não tem a homossexualidade na cadeia, porque eles respeitam o homossexual e devem ser respeitados mesmo. Como a gente sabe do direito de vir o espaço, se eles querem amar um ao outro, eles classificam que isso é amor. Que eles venham se enveredar nessas paixões infames da carne deles. Sim, a gente não vai desmerecer, não vamos considerar eles bicho, mas queremos dizer bem claro: até dentro da cadeia, o homossexual tem que saber se comportar. Lá dentro ele tem que ter um caráter. Não só ele, mas qualquer um lá dentro. O malandro, o traficante, qualquer um lá dentro tem que saber se comportar. Porque as coisas dentro da cadeia de adulto, não da de menor, dentro da cadeia é o quê? É leis, é regras. Tem o presidente de cela lá. Certeza. E se eles fizer alguma coisa, taxar algumas coisas do que se passa aqui fora, de querer criticar as pessoas, de chamar de homofóbico, quiser fazer algum protesto de um ativismo homossexual dentro da cadeia, lá dentro o presidente da cadeia vai dar ordem para eles tomar o que eles chamam de pau. E ali eles vão apanhar muito lá dentro e lá é de quebrar braço, quebrar perna. Só que isso a gente não deseja. Isso é homofobia. Só que a gente tem que entender que cada um desses grupos, que quando se inicia atos de violência, que fazem passeatas, que fazem protestos violentos, se mostrando intolerantes, que vai a portas de igreja, que levantam como convidados no Senado e diz que vai botar a mão em armas, eles estão se mostrando que querem fazer uma revolução extremista, e em cima disso não tem sustento, porque a igreja evangélica está há mais de 100 anos no Brasil. A igreja evangélica, ela é considerada no Brasil, está amparada na lei, e diante deles, querido, a igreja cristã, seja o catolicismo, tudo isso é um gigante diante deles, e ele é a minoria de grupo. Então eles devem se unir à sociedade, eles devem tirar esse desejo errado, esse propósito que nunca vai se firmar. Não, e o interessante, Samuel, nisso tudo, é que entrar naquela questão da pedofilia, ficam espreitando as crianças, os adolescentes, os jovens, para iniciar
a uma prática que eles de repente foram iniciados e acham que tem disso como normal. Com cartilhas, né? Com cartilha. Com cartilha, com o material que estava sendo distribuído nas escolas, né? Que absurdamente ignorante, né? E o que eu fico impressionado, Thiago, é que tem professores defendendo a saída do Marco Feliciano e apoiando o homossexual. Mas sabe por quê, Rodrigo? É aquela questão, ou é o seu interesse político, que já tem uma cabeça de baderna, de baderneiro, ou é um homossexual enrustido. Eles são heterofóbicos. Eles sim têm um preconceito, eles são racistas. Eles estão tendo preconceito com uma raça que é primeiro que a deles. A homossexualidade, o homossexual, não foi o primeiro a surgir, não. O que foi o primeiro a surgir foi o hétero. Não foi nem pela regra natural da Bíblia. Eva e Adão, para não dizer Adão e Ivo. Verdade. Não vou nem entrar nisso, nessa questão, nesse mérito. Eu vou dizer que não foi criado um homem e outro homem e se manifestou uma mulher, ou de repente nasceu um outro homem. Não existe homem com homem gerar, masculino e feminino, e ponto final. Verdade. Não existe um gene homossexual. Pedófilos querem espreitar crianças. Ei, pai, mãe, cristão, cristã, não cristão, ateu, um apelo para você. Pensa, raciocina, critica, analisa. Você não tá vendo que eles querem que os seus filhos, não é questão de optar, de se descobrir, não. Estou dizendo questões de incitar pessoas a práticas que elas nunca tiveram por sua natureza. Ontem eu estava vendo uma programação na Sky, uma programação de crianças sendo levada a um meio artístico. Um garoto foi chamado pela mãe, um garoto não deve ter nem 5 anos de idade, de diva, o garoto vestido, Samuel, de bailarina e vestido de mulher. Aí sabe o que você faz? Você tá reforçando, você tá incitando crianças a se tornarem uma coisa que lá na frente vai repercutir mal e de repente não é a opção delas. Então, já que vai largar na mão da opção, deixa a criança virar um adulto e escolher por regra, por via de regra, por questões de decisão natural. Por isso que nós estamos vivendo esse problema. A sociedade ela não vai desenvolver uma mudança para o bem. Isso não é um negativismo. É verdade. Por isso que nós vamos ver isso tudo, sabe por quê? Porque tem uma pouca vergonha. Isso daí são pessoas. Uma pessoa que vai fazer protesto na frente de uma filantropia, independente da qual seja ela, igreja ou não, querendo reivindicar direito, mas agredindo, porque o cinegrafista, o cara que foi filmar lá, ele foi agredido. Não, isso aí que eu ia falar agora. O que você achou daquela baderna toda na porta da Assembleia de Deus? Aquilo dali, é o que eu te falei, é uma questão de falta de respeito e a visão incoerente que eles têm do mundo. É como se fosse... Ainda tem mais. Eles fizeram aquela baderna toda como se fosse um culto às entidades, né? E ainda tem o Jean Willis falando em um vídeo na Rede Brasil, dando entrevista, né? Pra Rede Brasil, falando que ele não está preocupado com as eleições, porque quem colocou ele lá foi os orixás. É o que eu tô te falando. A questão não é nem a questão, não é nem a questão, como que eu posso te dizer, espiritual aí, eu não vou nem colocar isso, que a base de tudo é o espiritual. Primeiro existir foi o espiritual, não foi o físico, foi o espiritual.
Mas vamos entrar na questão política. Isso tudo é relacionado a um golpe. Isso tudo está sendo movimentado para dar início a um golpe político. Repare que essas manifestações monstruosas, porque isso é uma atitude bárbara, anarquista, monstro. Uma pessoa que agride a outra por um direito de expressão, ela tem que rever seus conceitos, porque é incoerente. Você exigir um direito, e você não dá o respaldo, a recíproca. Você não se tornar... Thiago, e aqui, olha o que a gente vê aqui. Eu vou só concluir essa frase. Não se tornar uma pessoa... Como que eu posso te dizer? Fugiu a palavra agora. Você quer um direito, mas você não dá o respeito. Então, eu vou colocar dessa forma. Uma pessoa indigna, né? Uma pessoa que quer cobrar alguma coisa às autoridades do país. Aí ela quer cobrar alguma coisa às autoridades do país e ela não se dá a decência, não se dá o respeito dentro da tradição da família e diante da sociedade que é constituída de família. E ainda a família vai continuar sendo prima no meio da sociedade. Olha o que eu quero dizer aqui também a respeito daqueles, Rodrigo e Thiago, que distorce a palavra de Deus, que deturpam os versículos bíblicos da Igreja do Senhor. Primeiramente, por fé, Deus fez alianças com homens. Primeiramente, por fé, Deus, ele interviu no curso de história de destruição de homens e levantou homens a livramentos. E a Bíblia Sagrada sempre foi lida, quer ateus, quer cristãos, quer islâmicos. A Bíblia Sagrada ela sempre foi colocada diante de vidas para a melhoria das pessoas. Os ateus estudam ela e repugnam ela. Os islâmicos pegam partes do Antigo Testamento e não querem o Novo Testamento. Os testemunhas de Jeová, eles pegam ela como manual e regra de fé. Algumas teologias liberais dizem que ela contém a palavra de Deus, mas que não é na totalidade a palavra de Deus, que não é totalmente inspirada por Deus. Só que quando se diz que ela não é totalmente inspirada por Deus, aí dá-se a brecha para entrar erros nas Sagradas Escrituras. Aí, quando o grupo homossexual ou qualquer tipo de religioso diz que a Bíblia ela é incoerente, a gente entende que cai em descrédito a fé cristã. Cai em descrédito a fé do servo de Deus. Cai em descrédito as três maiores religiões do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Cai em descrédito. Só que interessante que evidências arqueológicas e evidências que colocam a vida de homens e mulheres para buscar sempre essa fé, e essa fé tem sido sempre sustentada. No primeiro século, suportou os imperadores romanos da época que repugnavam o cristianismo, teve perseguições generalizadas, Vespasiano destruindo ali o templo do judaísmo. Aí veio Trajano, veio Dércio, veio Diocleciano e veio Júlio, Juliano, um dos últimos que perseguiu a igreja cristã. A igreja ela teve seus levantes e teve as suas quedas. Foi merecida por muitos em épocas distintas, povos diferentes, e foi desmerecida também por uma grande maioria em épocas de precariedade. Só que a fé ela sempre se sustentou.
Aí hoje vocês querem combater essas coisas. Aí vocês deturpam a Bíblia. Você pega o texto de Salomão em Cantares, você pega Gálatas 5:22 e diz que todos os bons frutos do amor é perfeito, é uma lei perfeita. Não existe nada que venha confrontar, nenhuma oposição que possa vir para repreender, Versículo isolado nessa. para quebrar a parte da lei do amor. Aí vocês questionam, isso é amor, então ninguém pode questionar nós. Eles querem esse texto versículos isolados. Aí esse texto de Paulo para vocês não serve porque vocês estão amando. E ali é conselho humano de Paulo, não é inspirado pelo Espírito. É isso que vocês dizem. Só que, querido, Deus ele é imutável. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre aborreceu essas coisas. Essas coisas sempre foram afronta para Deus. Aí vocês querem pegar e querem se levantar e querem usar versículos isolados. Dizer que Ruth e Noemi eram homossexuais porque elas tinham amor uma a outra. Davi e Jonathan, a alma de Davi e Jonathan estavam em amor. Daniel e Aspenaz. Aí vocês querem dizer que essas 6 pessoas eram homossexuais. Enquanto Daniel ele tinha uma profundidade com Deus. Enquanto Davi era segundo o coração de Deus. Enquanto Ruth era uma gentia que entrou na fé e perseverou na fé dos santos naquela época. E hoje vocês querem dizer e querem colocar diante da vida delas, dessas pessoas, que elas também eram homossexuais e que praticavam essas coisas dentro da vontade de Deus. Não, Deus abominaria, Deus destruiria, Deus não daria ministérios, Deus não levantaria eles como servo, Deus não levantaria um rei homossexual. É benção. Ô Samuel, vamos ter que parar porque eu tenho menos de 3 minutos, né? E vamos encerrar o debate por aqui, né? Só deixando uma mensagem pro pastor Marcos, né? Que continue firme, né? É isso que nós desejamos, não é isso, gente? Com certeza. Isso mesmo. Pastor Marcos, persevere até o fim e Deus ele vai te congratular e defenda a boa causa mesmo da família. Estamos contigo em oração, ajudando. Esse tema é vasto, né? A gente poderia falar muitas coisas, né? Mas o tempo não nos deixa, né? Nesse momento agora, vamos estar encerrando o programa, vamos estar falando com Deus, é momento de oração na rede Super Jovem. Vamos orar, vamos falar com Deus. E o nosso irmão Tiago vai estar nos elevando em oração a falar com Deus. Amém? Daqui a pouquinho, momento de oração no ar. Prepare seu coração. É momento de oração na Super Jovem. Pai, graças te damos por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estarmos expressando a vontade do Senhor a outras pessoas, a outros povos, aos ouvintes. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos permanecer firmes, independente do que vai ser feito, se o pastor Marco vai empossar ou não, até mesmo porque sabemos que é o momento da apostasia, que não temos como lutar contra o inevitável, mas que os cristãos permaneçam cristãos e que nós possamos, Deus, no nome de Jesus, continuar proclamando a tua palavra de uma forma grandiosa. Pai, precisamos da tua graça, do teu poder. Se aproxima de nós, Senhor, dias maus, Senhor. E precisamos da tua ajuda, no santo nome de Jesus. Abençoe o irmão Rodrigo, o Samuel, a mim, nossa família, aos ouvintes, a todos aqueles que estão nos prestigiando, Senhor, com a sua oportunidade de estar nos ouvindo, Senhor. Aqui falando da tua palavra, falando de algo que agrada ao teu coração. Pai, abençoe também os homossexuais, os laços, aqueles profanos que querem profanar o que o Senhor constituiu como o templo, como o corpo. Abençoe e dê vitória, abra a porta da salvação, que eles possam refletir e entender a vontade do Senhor, que a vontade do homem, a nossa vontade, o nosso desejo, o que nós achamos não interessa, mas o que interessa
é a vontade do Senhor, a soberana e agradável e perfeita vontade do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito bem, estamos voltando aqui, né? Graças a Deus, depois dessa oração abençoada. Nesse momento agora eu quero agradecer ao nosso irmão Samuel pela participação, que Deus possa estar abençoando rica e abundantemente. Suas considerações, varão? Bem, graças a Deus, é sempre um privilégio, uma alegria do nosso coração, a gente poder ser guerreiro, ajudar aqueles que estão diante de tantas polêmicas e esclarecer o pensamento do povo. E um povo prudente é uma nação privilegiada, né? Então fico com esse lembrete, e para todos os ouvintes que já seguem a fé, o meu fortalecimento da minha palavra é: ora vem, Senhor Jesus, né? Assim estamos nesta prudência e nessa expectativa. Amém. Nosso irmão Tiago também, muito obrigado pela participação, nosso querido amado. Amém, glória a Deus. Eu deixo a paz do Senhor para todos que nos ouviram. Agradeço aí mais uma vez. Esse debate tem sido algo assim glorioso da parte de Deus, né? Até mesmo porque precisamos raciocinar, refletir e não deixar passar qualquer tipo de coisa por nós. Temos que ser como uma peneira, filtrar o que é bom, reter o que é bom e deixar passar o que não presta, né? Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, Rodrigo. Amém. Pela vida de Samuel. E que nós possamos estar concretizando mais ideias. E hoje nós vamos ter um encontro com o pastor Jorge, da Igreja Nova Vida, né, aí, para estar fechando aí com o nosso mediador da rádio aí, que é o Rodrigo. Aí, e cremos que vamos fechar várias parcerias aí, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao nosso irmão Samuel, nosso irmão Tiago. Agradecer a todos que ficaram ligados até agora. E o tema desse debate será dito na quarta-feira. Por sinal, estarei colocando em ordem todos os temas de debate. Estarei passando na quarta-feira. Temos aí com esse 3 debates para passar aí as enquetes, né? E eu vou estar passando quarta-feira. E a partir de quarta-feira nós estaremos passando assim, na quarta, o de segunda, entendeu? E assim sucessivamente, né? O da quarta na segunda, da segunda na quarta, o da quarta na sexta e da sexta na segunda, tá bom? Então vai ser assim para não enrolar os debates aí, tá bom? E bênção pura. Lembrando que agora os debates Super Jovem e o programa Manhã Super Jovem é de segunda a sábado, tá bom? De segunda a sábado. Sábado você também ouve Manhã Super Jovem de 9 às 11 e de 11 ao meio-dia debate Super Jovem, reprise da sexta-feira, tá bom? É bênção pura. Agradeço a todos, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e digo obrigado, Espírito Santo. Tchau, tchau, gente. A paz, até quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Você acabou de ouvir Debate Super Jovem.